Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de agosto de 2025, mais um dia da nossa campanha de jejum de Daniel. Hoje é o 13º dia. Vamos orar de acordo com a palavra do Senhor Jesus no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor Jesus: Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Remante, rebasse, remante, reba. Riba-se, que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus aqui mostra a sua grandeza. Deus aqui, remante, que reba, mostra que Ele é absoluto, que não há nada que possa impedir a sua vontade, nada nem ninguém. O único rimante que reboça, reba, que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder, que tem toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade, é Deus. Ele declara: antes que houvesse dia, eu sou, ou seja, eu sou desde sempre, eu sou desde a eternidade. Antes de existir céus e terra, antes de existir o homem, antes de existir os animais, a natureza, eu já existia. Eu sou Deus de eternidade a eternidade. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, ou seja, eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Quem vai escapar das minhas mãos? Aonde irá? A palavra do Senhor diz: se eu for nas profundezas, tu lá estás. Se eu subir aos céus, tu lá estás. Ou seja, o Senhor está em todo lugar. Não há como fugir da mão do nosso Deus. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta porque tem um ponto de interrogação, e nós nos nossos corações devemos responder: quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá a vontade de Deus? Quem é maior do que Deus nessa terra? Quem consegue frustrar os planos de Deus? Deus não pode ser derrotado. Deus não pode ser subestimado. Deus é imbatível, inabalável. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus para que a nossa fé esteja firme nele. Como é que vamos crer em alguém que nós não conhecemos? Precisamos conhecê-lo para entender como ele é, como ele trabalha, como ele opera. Arriba para ter fé e crer. Um dos motivos que nos impede de alcançar as nossas promessas, que se torna uma barreira, um bloqueio, é a falta de fé. Há um dia nós acreditamos em Deus e outro dia já não acreditamos, porque o mundo fala uma coisa, a arqueologia fala uma coisa, a ciência fala uma coisa. E diante das situações que nós vivemos, nós começamos a calcular o tempo, começamos a analisar as circunstâncias. Chegamos à conclusão que não terá solução.
Arriba que a situação é irreversível, que já passou muito tempo. Mas olha a pergunta que Deus nos faz nessa manhã. Agindo eu, quem impedirá? Deus pode todas as coisas. O coração endurecido, Deus muda. A mente, Deus transforma. Enfermidade, Deus liberta. Arriba, Deus cura. Arriba, casamento, Deus restaura. Finanças, Deus restaura. Morto, Deus, Ele ressuscita. Deus cura os cegos, os surdos, os paralíticos. Por que que nós duvidamos tanto das promessas de Deus na nossa vida? Por que que nós duvidamos tanto? Que Deus Ele pode fazer. Se Deus pode. O anjo, quando foi anunciar que Isabel estava concebida, ele declarou: nada é impossível para Deus. E não há nada impossível pelo simples fato de que tudo que existe foi criado por Ele. O Criador tem todo o domínio sobre tudo que foi criado, está debaixo da sua autoridade. Ele conhece. Arriba, Deus, Ele conhece a nossa vida. Deus, Ele conhece os nossos passos, conhece o nosso corpo, conhece a nossa mente, conhece o nosso passado, o nosso presente, conhece o nosso futuro. Ele tem tudo nas suas mãos. Arriba, com o tempo, a fé vai se apagando, com o tempo a esperança vai acabando. E muitos desistem da fé ou simplesmente deixam de acreditar nas promessas do Senhor. Nós precisamos ter fé porque a fé é o combustível que nos mantém vivos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguiremos permanecer nos caminhos da justiça. Precisamos buscar fé em Deus. Precisamos buscar fé na palavra do nosso Deus. Arriba, porque todas as palavras que Ele declarou vão se cumprir. Ainda que seja difícil, arriba aos nossos olhos, porque para Deus nada é difícil. Ainda que pareça impossível, ainda que o mundo diz, Deus Ele pode fazer. Atualmente nós temos um inimigo que também parece ser amigo, é amigo e é inimigo ao mesmo tempo. Nós hoje temos a internet, as redes sociais que nos ajudam na nossa vida espiritual. Temos orações, temos ministrações, mas também tem muita coisa que nos afasta. Devemos saber usá-la. Devemos filtrar os conteúdos que nós consumimos. Nesses últimos tempos eu tenho visto muitos vídeos de pessoas cientistas que se levantam para provar que Deus não existe, que não há necessidade de orar, que a palavra de Deus não é verdadeira. Se for um crente que não está firmado na rocha, um crente que não está preparado, ele cai nesse laço do diabo. É o diabo que tem levantado essas pessoas. E eles são tão convincentes. Tem argumentos científicos e muitos acreditam, porque eles falam bem, eles explicam bem. Mas saiba que esse homem, essa mulher que tem explicado essas coisas,
também foi criado por Deus. Se não fosse Deus, não teria vida, não teria fôlego. Nós precisamos acreditar no nosso Criador. Precisamos acreditar nele, porque o nosso Deus é recompensador, galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o esperam. Todo aquele que crê no Senhor Jesus nunca será confundido e nunca será envergonhado. Agora e mais tarde, quando ele voltar, porque será salvo. O Senhor Jesus virá buscar a sua noiva. Todos aqueles que creram e andaram nos caminhos do Senhor vão participar nas bodas do Cordeiro. Como haverá restauração? Como haverá salvação sem fé? A fé é a base. A fé é o pilar. Precisamos voltar a crer. Precisamos ser libertos da incredulidade que o mundo tem pregado. Precisamos olhar para o alto e não para as circunstâncias. Quando nós olhamos para o problema e não para Deus, a nossa fé morre. Deus vai levantar a nossa fé. Deus vai restaurar a nossa fé. E nós vamos continuar firmes na presença de Deus. E nós veremos a glória de Deus sobre as nossas vidas. O poder de Deus vai se manifestar. Como diz a palavra do Senhor, não morrerei, mas viverei e contemplarei as maravilhas do Senhor. Nós veremos a glória de Deus, viveremos milagres, prodígios e maravilhas, porque o nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Deus, é de geração em geração. Deus, louvado seja o Teu nome, exaltado Deus seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estar na Tua presença. Obrigada, Deus, por nos levantar. Obrigada, Deus, por renovar a nossa fé. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio, porque nós cremos que quando nos unimos e nos reunimos em oração, o Teu Espírito Santo, a Tua presença está no nosso meio, porque assim diz a Tua palavra. Deus, a Tua palavra diz, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, em Teu nome, Deus, aí o Senhor se fará presente. Mova-te, ó Deus, no nosso meio. Mova-te, ó Deus, Espírito Santo, seja bem-vindo. Porque, Deus, sem Ti nada podemos fazer. Podemos orar, ó Deus, mas se a Tua presença não estiver no nosso meio, se a oração não for feita em Teu nome, no nome que está acima de todo nome, Jesus, não terá nenhum efeito, nenhum impacto. Então, se conosco, Deus, se conosco, Espírito Santo. No poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós clamamos. Clamamos, Deus, pela Tua misericórdia mais uma vez. Porque nós somos falhos e pecadores. Deus, porque nós temos feito aquilo que não Te agrada. Deus, temos desobedecido a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós nessa manhã. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos, santifica. Deus, remova
Arriba toda a sujeira. Lave, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Deus, e que possamos estar mais brancos do que a neve. Arriba se carremante carrebas. Arriba se rebo Deus, restaura a nossa vida. Restaura, Deus, os nossos caminhos. Endireita, Deus, as nossas veredas. Rimante carrebo se remante reba. Arriba se reba no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, tantas coisas têm sucedido nas nossas vidas. Arriba, Serrebo Deus, tantas lutas, tantas batalhas. Arrimante, Carrebo Deus, que a nossa fé. Arrimante, Carrebo tem vacilado, tem enfraquecido. Ó Deus, muitas das vezes deixamos de crer nas promessas, mas a tua palavra diz, ó Deus, operando eu, quem impedirá? Arriba, se carremante, rebase. Arriba, ninguém pode impedir a tua vontade. Ó Deus, ninguém pode impedir o teu agir. Arriba, se remande, carrebas. Remova, Deus, a venda dos nossos olhos. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Deus desse século, o inimigo Satanás cegou o entendimento. Rimante, carrebo Deus, toda a cegueira espiritual, arriba, serrebo colocada pelo inimigo, para que não tenhamos fé, arriba em Deus e nas promessas. Ó Deus, remova, no poderoso nome do Senhor Jesus. Remova, Deus, rimante, carrebo todos os pensamentos contrários. Arriba, serrebo que o inimigo colocou na nossa mente. Ó Deus, devido às circunstâncias, o mundo ele se levanta, o inimigo ele se levanta usando pessoas. Rimante, carrebo para desacreditar. Arriba para desmoralizar, falando palavras negativas, palavras contrárias. Rimante, rebo Deus, mas a última palavra vem de ti. Liberta, Deus, a nossa mente de todo o pessimismo. Liberta, Deus, a nossa mente de toda palavra contrária. Rimante, rebo, remante, reba. Arriba, Deus, liberta os nossos corações. Remova, Deus, o ressentimento. Remova, Deus, a mágoa. Remova, Deus, toda dúvida, toda incredulidade. Rimante, que encha-nos, ó Deus, de fé. Porque o justo viverá pela fé. Não importa se é impossível. Não importa se o tempo já passou. Rimante, em Deus, sempre há uma probabilidade. Rimante, em Deus, sempre há uma solução. Porque o nosso Deus, Ele abre o mar. Rimante, o nosso Deus, Ele destrói muralhas, barreiras. O nosso Deus ressuscita mortos. O nosso Deus, Ele cura, liberta, restaura. Arriba, serrema, o nosso Deus pode todas as coisas, imbatível e inabalável. Arriba, Deus, traga-nos de volta, Senhor, ao primeiro amor, às primeiras obras, quando nós acreditávamos. Acreditávamos, ó Deus, nas tuas promessas. Quando a chama da fé ardia, Deus, nos nossos corações. Nos ressuscita espiritualmente, porque muitos estão mortos espiritualmente. A fé se acabou, a esperança se acabou. Já não há mais esperança. Arriba, Deus, Tu és a esperança da glória. Arriba, renova, Deus, a fé dos Teus servos. Renova, Deus, a fé do Teu povo.
Rimante, remove, ó Deus, toda angústia, toda tristeza. E restaura. Deus, que não falte azeite na nossa lâmpada, porque nós queremos entrar nas bodas do Cordeiro. Ressuscita, Deus, toda a vida espiritual que está morta. Restaura, Deus, a fé que está morta. Renova as forças, assim como a da águia. Deus, muitos já não têm forças para continuar. Mas tu és o Deus que fortalece, que renova. A tua palavra diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a da águia. Renova, Deus. Levanta, Deus. Resplandeça o teu rosto sobre nós nessa manhã, no poderoso nome do Senhor Jesus. Deus, nós entregamos e consagramos o nosso dia nas tuas mãos. E pedimos a Deus, ser conosco, livra-nos do mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para esse dia que não venha prosperar. Conceda-nos, ó Deus, um dia abençoado, debaixo das tuas asas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória jamais para todo sempre. Amém.